Oi, gente, tudo bom com vocês? Cá estou aqui novamente. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana Júlia, sou psicóloga e hoje eu vou falar do grude. Grude, sabe aquela pessoa? Grude é o que as pessoas falam, né, no popular. Então, aquela pessoa que demanda muita atenção ou que demanda muitas demonstrações de carinho, de afeto, muitas palavras afirmativas, sabe o que é o grude? Que E aí eu vou falar tanto como lidar com isso, você sendo a pessoa que manifesta os comportamentos, ou você sendo a pessoa que se relaciona com alguém que é assim, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar é que as pessoas só chamam disso, ai, fulano é grudento, ai, tem medo de ser grudento, quando tem uma disparidade entre essas demonstrações de afeto. Porque se a gente demonstra na mesma intensidade, da mesma maneira, não chama de grude, chama de amor, né? Chama de carinho, de afeto, de tá tudo bem. Então, você só vai ter a sensação tanto de ser grudenta quanto de estar com alguém grudento quando tem essa disparidade nas demonstrações de afeto, nos pedidos, né, de atenção. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando existe essa disparidade, tem alguns caminhos que são muito comuns das pessoas irem. Um é, se você é a pessoa, né, que se relaciona com alguém assim, o que pode acontecer muitas vezes é de você tentar seguir no ritmo da pessoa. Então, você não é alguém que costuma postar coisa de declaração e tal. Aí a pessoa começa a solicitar, e você vai e faz. Aí você não é a pessoa muito de ficar abraçando o tempo todo, de ficar fazendo tudo junto, mas a pessoa fica te solicitando, você vai e faz. Tem algum problema nisso? Depende, isso te desgasta, porque se de fato isso não é algo que você gosta de fazer, se de fato não é algo que você tem costume ou vê sentido de fazer, a tendência é que com o tempo você vai se desgastando e uma hora chega aquele fatídico momento que a pessoa fala: estou cansada, o relacionamento está desgastado, eu estou sobrecarregada, né? Ou então, só aquela coisa mesmo de, nossa, não sei por que mais que eu tô fazendo essas coisas, porque isso não tá vindo de você, tá vindo da outra pessoa. Isso é um caminho. Outro caminho, e que eu vejo muito chegar na clínica, é a pessoa que fica se duvidando se ela gosta mesmo do outro ou não. Isso é engraçado até. Porque assim, as pessoas demonstram afeto de maneiras diferentes, certo? A gente vai falar já sobre isso. Mas se você está se relacionando com alguém que tem essa demanda muito grande e que faz muito isso, então você tá lá e a pessoa o tempo todo posta coisa no Instagram, no Facebook, a pessoa o tempo todo, né, fica dizendo que te ama, o tempo todo quer fazer tudo com você e você não sente essa vontade. Tem muita gente que chega aqui e fala: nossa, às vezes, será que eu gosto menos dele? Eu sinto que eu gosto, mas quando eu vejo ele fazendo isso, eu vejo que eu não tenho vontade de fazer, eu fico na dúvida, será que eu não amo direito? Será que eu de fato não gosto tanto quanto ele gosta de mim? Isso causa dúvida na pessoa. O que eu quero te dizer, pessoa que tem esse raciocínio, é o seguinte: anjo, às vezes você só tem uma maneira diferente de demonstrar, tá bom? Você só tem uma maneira diferente de fazer isso transparecer. Isso é outro caminho comum. A pessoa fica se duvidando. Outro caminho comum é a pessoa tentar dizer, né? Isso eu tô falando todos os caminhos da pessoa que se relaciona com alguém que tem essa demanda, beleza? Outro caminho comum é a pessoa dizer, tipo, mano, não vai dar, porque eu não consigo sustentar isso. E aí a pessoa logo se sente sufocada. Em pouco tempo ela começa a se sentir sufocada, às vezes começa a ficar irritadiça, aí começa a ver, o tempo todo, isso não tem nada a ver. E aí isso vai aparecendo como uma irritação, um desgaste, porque ela tá se sentindo ali sufocada. Agora os caminhos de geralmente quem manifesta esses pedidos, né? Também vai pelo caminho de, se ele não gosta de fazer, então é porque ele não gosta de mim, ele não me ama. E aí isso muitas vezes convida a pessoa a pedir cada vez mais, na verdade, porque eu quero saber dessa disponibilidade. Outro caminho é da pessoa começar a se achar errada, tipo, será que eu sou muito chata mesmo? Porque essa pessoa vai cansar de mim. Porque eu acho que eu sou muito grudenta mesmo, né? E aí a pessoa começa a ter uma visão negativa de si. Isso também é um caminho muito comum. E o que eu quero dizer para todos esses caminhos é o seguinte: todo mundo demonstra afeto de alguma maneira, tá bom? Você tem que saber qual que é a sua maneira. E outra, de onde que pode estar vindo essas disparidades? Primeiro,
Lembra do livro lá, das linguagens do amor? Pois é, pode estar vindo daí, de você ter linguagens diferentes. Pode estar vindo de lugar de você, de fato, ler coisas diferentes nas atitudes. Isso pode vir dos modelos que você teve, tá? De casais na sua infância, no seu desenvolvimento, do que você acredita que é ser casal. Então pode ser que você acredite que ser casal é isso, de fazer tudo junto. Pode ser que você acredite que é isso, de se a gente não posta foto o tempo todo, então não se ama. E isso é uma crença sua, sabe? De um modelo que você tá partindo. Pode vir daí, ou pode vir, né, de uma insegurança grande, que eu preciso o tempo todo de provas. Porque eu não acredito que essa pessoa possa gostar de mim. Ou eu não acredito que ela me ama mesmo, então eu preciso de prova o tempo todo. Eu preciso colocar isso em questão o tempo todo. E aí isso vai se tornando, né, exaustivo. Então, os grandes problemas que isso traz na relação são essas disparidades, são esses desencontros, esses desgastes, são essas coisas que se vivem isolados. Porque, veja, quando alguém chega aqui e fala, né, será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Porque eu não tenho vontade de fazer tudo isso. Será que isso quer dizer que eu não gosto tanto assim? Isso, muitas vezes, é algo que essa pessoa tá vivendo sozinha, não tá vivendo na relação. Não tá compartilhando. Porque tem medo da resposta do outro, tem medo de magoar a outra pessoa, né? E aí isso acaba, às vezes, separando, distanciando, criando essa distância, né, afetiva, reflexiva. Então, na Júlia, o que a gente faz? Vamos lá, pensar em algumas coisas. Primeiro, essas demonstrações, essas solicitações, elas são a posição, não são interesse. Lembra que a gente sempre fala de negociar interesse, não posições? E aí, o caminho mais assertivo, assim, para você trilhar é você conseguir pensar qual que é o interesse, né, que eu tenho quando eu defendo esses comportamentos, essas posições. É um interesse de saber que a outra pessoa tá demonstrando amor, tá demonstrando afeto. Eu posso chegar para ela e perguntar: para mim é muito importante eu saber que você me ama, que você me quer bem, que você quer estar comigo. Como que você costuma demonstrar isso? Porque assim, gente, você tá se relacionando com alguém, eu tô partindo do pressuposto que você, né, criança não é. Então, alguma experiência em demonstrar afeto, todos vão ter, tá? Então, não precisa reinventar a roda. Vamos ver qual que é o jeito do outro de demonstrar isso. Crianças também têm seu jeito, tá? Mas é que eu quis dizer que você já tem mais jeitos. E checar isso com essa pessoa. E aí você vai tentar entender isso como uma demonstração de afeto. Porque talvez... outra coisa, gente, isso é muito importante saber. Todos esses comportamentos não garantem nada. Porque às vezes, né, principalmente nessas questões de post no Instagram, no Facebook, de tornar público, né, certo? Não tô nem falando de tornar público, tô falando assim, de declarações públicas, tá? Muita gente acha que isso é garantia de afeto. E cara, não é, sabe? Tipo, é porque se faz isso é porque me ama, se não faz, então não me ama. Peraí, porque assim, você com certeza conhece um casal, conhece uma pessoa que faz grandes gestos, grandes declarações, manda flores, posta no Instagram, nananã, e aí trai. E aí fala mal dessa pessoa pelas costas. E aí você ouve falando que tá querendo terminar há muito tempo. Você conhece alguém assim? Não conhece? Conta aí pra mim. Então assim, isso não é garantia. O primeiro paradigma que você, todo mundo tem que quebrar é isso. Que esse tipo de demonstração, seja ela qual for, nenhuma demonstração é garantia. E as que são impostas, as que são exageradamente cobradas, são menos ainda. Porque muitas vezes a pessoa vai fazer, vai ceder, não porque de fato ela sinta isso, não porque de fato isso faça sentido pra ela, mas só porque ela não quer mais que você enche o saco. Só porque ela não quer mais que você fique aborrecido, aborrecida, né? De biquinho por aí. Então, partindo desse pressuposto, entendendo qual é a forma dessa pessoa demonstrar isso e como que vocês podem negociar essa necessidade, porque assim, vocês podem ter necessidades diferentes de demonstração, certo? Talvez você tenha necessidades diferentes de demonstração. Então, negociar isso partindo do pressuposto de que isso é necessário para manter
uma relação que para você é satisfatória. E aí, de novo, partindo do pressuposto que ambos querem que essa relação seja satisfatória, feliz, essencialmente gratificante, tá? Eu queria que tenha um quadro assim, ó, um relacionamento tem que ser essencialmente gratificante. Você lembra disso sempre. E, gente, às vezes é diferente demais. O que é triste. Mas acontece, né? Isso é uma coisa. Mas, entendendo que essa negociação parte desse pressuposto. E esse pedido, né, de eu quero que você poste mais no Instagram, eu quero que... Eu fico falando isso de postar no Instagram, gente, porque isso é o que eu mais ouço, tá? Aqui no contexto clínico, de pessoas que gostariam que o outro postasse mais no Instagram sobre essas declarações. Vem pra cá que eu gosto de falar olhando como se eu estivesse falando com uma pessoa e você é a pessoa. Então, e aí... esse pedido virar um pedido não de eu quero que você poste ou eu quero que você faça mais isso, mas virar um pedido de eu gostaria que você demonstrasse mais X coisa. Porque aí a pessoa vai demonstrar do jeito dela e você vai começar a entender qual que é o jeito dela de demonstrar. E ela também, né? Qual que é o jeito que a gente consegue demonstrar o querer estar junto, amar juntos. E tá aberta para ouvir esse pedido também, né? De como que você gostaria que eu demonstrasse isso. Porque às vezes, gente, você fazendo esse monte de coisa, você querendo estar o tempo todo junto, né? A outra pessoa não entende isso como carinho. Às vezes a outra pessoa entende isso como controle. Às vezes a pessoa entende isso como ciúme. Às vezes a pessoa entende isso enquanto você querer impor as suas vontades, né? Então, assim, também entender o que o outro entende como demonstração, porque às vezes ele tá até te entendendo errado. Isso eu tô falando mais com as pessoas que têm esse comportamento, né? Agora eu vou falar com outra pessoa. Eu vou falar com a pessoa que convive com alguém que é assim. Você que convive com alguém que é assim. E tá nesse jogo de ceder pra deixar o outro feliz, saiba que você tá colocando em risco a sua permanência nessa relação. Porque assim, né? De grão em grão, galinha enche o saco. Então, você pode encher o saco, eventualmente. Cuidar da relação, gente, é impor limite. Cuidar da relação é eu conseguir colocar o que é importante pra mim, é eu conseguir garantir as minhas necessidades e é eu conseguir exercitar, ver a alteridade, tanto minha quanto do outro. Esse conceito de alteridade, eu acho que foi tão bonito da antropologia, que é isso, de ver o que é distinto, de ver o outro, de distinguir o que é único nessa outra coisa, nesse outro ser, né? Ver a gente enquanto diferente. E isso só enriquece o relacionamento, porque veja, se tem uma coisa que pra você não é tão importante ou não é tão cara quanto é pra mim, não te custa tanto quanto me custa e pra mim é muito importante, a probabilidade de você fazer e ter pra você um baixo custo e pra mim um alto benefício é enorme, né? Então, se a gente vê sempre as mesmas coisas enquanto muito caras, enquanto muito importantes, a tendência é que a gente se afaste, né? Nesse sentido, porque é uma troca. E você também está muito aberto para ver o que é essa troca para o outro, para que essa relação não seja algo que é difícil, que é desgastante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu queria que todo mundo soubesse é que se relacionar não é difícil, não precisa ser custoso, não precisa ser uma batalha, um ceder o tempo todo, porque quem que tem vontade de se relacionar só com uma necessidade muito grande para fazer alguma coisa que pra mim é muito difícil, certo? E eu acho que o relacionar-se vem sim de uma necessidade que é muito humana, mas até na nossa vida que a gente leva hoje, não tem essa necessidade esmagadora. Talvez até por isso muitas pessoas estão escolhendo não se relacionar, né? Porque pensam que é difícil. Então assim, não precisa ser difícil. É isso que eu queria que você soubesse. Eu acho que exige sim um investimento, mas esse investimento não precisa ser tão suado, né? Não precisa ser tão difícil. E o que vai facilitar isso são justamente esses diálogos. É justamente eu conseguir pensar sobre essas coisas. E eu sei que quando a gente vai ouvindo,
né? Até pra quem não sabe, a minha especialização é em terapia familiar de casal. E quando a gente vai ouvindo alguns desses conceitos, né, parece tudo muito complexo, né? Parece tudo muito, ai meu Deus, mas eu vou ter que pensar em um monte de coisa antes de fazer uma pergunta, antes de falar alguma coisa. E quanto mais você vai entrando em contato com isso, quanto mais vídeos você vai vendo, quanto mais você vai entrando em contato com isso, mais natural tudo isso vai ficando. E mais fresco isso vai ficando, mais automático isso vai ficando. Então, quanto mais você for entrando em contato com isso, através dos vídeos, através de posts na internet, de outros lugares em que você entra em contato com isso, livros, etc., isso vai ficando cada vez mais natural, cada vez menos custoso, cada vez mais palatável. E para o outro também. E a mesma coisa com essas demonstrações de afeto, né? Porque o que é o grude? O grude é a demonstração, é o pedido ou a demonstração excessiva de afeto, de atenção, né? Então, quando a gente entra para negociar isso, entendendo que cada um já tem um jeito de fazer, que a gente pode descobrir outros jeitos. Eu, por exemplo, quando eu preciso de reafirmações, eu peço reafirmações. Eu falo, meu bem, estou precisando de reafirmações, me fala uma coisa bonita. Juro por Deus que eu peço isso, gente. Ou então, tipo, tô precisando de um abraço. Ou então, geralmente peço reafirmações mesmo. Porque pra mim isso é o que funciona. É reafirmações e tempo de qualidade. Eu quero fazer coisas junto. Tipo, comer junto. Eu quero estar na rede tomando alguma coisa juntos. Jogando juntos, né? Assim, estamos no mesmo ambiente. Eu quero que a gente esteja engajado junto, fazendo a mesma coisa. Isso pra mim é um tempo de qualidade. Então, esses pedidos vêm através daí. E o Adrian tem o jeito dele, geralmente com tarefas e afirmações também, né? Aham. Ele é mais de fazer tarefas, eu não sou muito de fazer tarefas, mas eu aprecio as tarefas que ele faz. E a gente vai negociando isso, né? Então, alguns combinados comuns existem, mas o que mais vai acontecendo são esses pedidos que são mais abertos. Então, quando eu peço reafirmações, às vezes ele fala assim, ah, mas o que você queria ouvir? E às vezes eu falo mais ou menos o que eu queria ouvir, ou às vezes eu falo, ah, quero que você seja criativo. E me fale alguma coisa bonita, né? Num dia que tá mais difícil. E tá tudo bem, e foi o jeito que a gente aprendeu de fazer isso. Pode ter um jeito que você tenha, que é negociado e é construído, e não vai dar esse senso de o tempo todo. Ah, e a hora que isso acontece, muito importante também, né? No meio de uma briga, de uma discussão, num dia que a pessoa tá estressada, você vai lá e pede isso. Talvez a pessoa não esteja preparada. E tem vezes que também eu falo, ah, tô precisando de reafirmações. O Adriano fala, tipo, ah, agora não tô no momento pra fazer isso. Então, tipo, ah, agora não vai dar. Não tô disponível pra isso. Isso é importante, né? Você saber quando que o outro não tá disponível. Porque, gente, o que acontece muito no grupo também é que você entende o fazer ou não fazer do outro enquanto falando de você. Então, se eu peço reafirmações e ele diz que não está disponível, se eu vou para um lugar em que ele não está disponível para mim, porque ele não gosta de mim, porque ele não liga para mim, primeiro que isso é um movimento muito egocêntrico, segundo que não é a realidade, porque às vezes a pessoa está cansada, às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro, às vezes a pessoa está com outras coisas na cabeça, às vezes a pessoa está impaciente e não tem nada a ver comigo. Às vezes tem, mas geralmente não. Quando eu falo que tem a ver, assim, pode ser que eu esteja no meio ali, mas isso é sempre um sentimento do outro. Isso não quer dizer se ele me ama ou não, isso não quer dizer que ele gosta de mim mais ou não. Agora sim, tô falando dentro desses pedidos, né? Se a pessoa te fala constantemente que realmente ela não quer estar com você, que ela não quer conversar com você, que ela não quer discutir, que ela não vai tomar... Aí, vamos ver, né, o conjunto da obra. A gente sempre tem que pensar numa foto panorâmica, assim, de longo prazo, de tempo. A gente tem que analisar os eventos no tempo. Não só um evento isolado ali, tá? Tô falando uma leitura de evento isolado. Às vezes, no relacionamento, a gente tem que pensar como se fosse um filme mudo, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, faz outra, a ação tá sempre falando mais alto, tá bom? A ação fala mais alto do que as palavras. Mas então, aí a gente olha tudo, certo? Inclusive, olhando esse todo, você vai ter dicas muito importantes de qual que é o jeito dessa pessoa de demonstrar afeto, de, inclusive, receber afeto, né? Muitas vezes isso aparece no início do relacionamento, muitas vezes isso aparece nos pedidos iniciais ali da relação, tá? Então, dicas que você tem que sair daqui sabendo disso. Primeiro, quando a gente pede uma coisa em si e não uma demonstração
quando a gente pede uma posição, tipo uma ação concreta de eu quero que você faça isso, exatamente isso, isso não garante nada, tá? Não é garantia de que exista de fato afeto. Agora, quando você negocia e vê que demonstrações são possíveis, como que a pessoa funciona em relação a isso, e você pede uma demonstração ou você pede algo que seja no termo de interesse, não de posição, aí a resposta da pessoa vai ser muito mais congruente do que com o que você está falando e vai te dar muito mais informações. Gaguejei. E vai te dar muito mais informações, tá? Porque se eu penso uma demonstração de afeto, eu já sei como é que o outro demonstra, eu já sei ver isso, e o outro fala, não vai dar pra te demonstrar hoje, né? Amanhã, depois. Aí sim, percebe como eu tenho uma resposta que é muito mais condizente com a realidade do que se eu fico dizendo, ai amor, posta no Instagram, ai amor, posta no Instagram. E eu vou lendo isso enquanto uma resposta para a pergunta da demonstração de afeto, eu tô fazendo uma leitura distorcida da realidade, tá? Outra coisa que você tem que sair daqui sabendo que as pessoas têm necessidades diferentes, tá? Você pode sim ter uma necessidade maior que o outro e é muito importante você saber de onde que vem essa necessidade. Se vem de uma insegurança, se vem do seu ideal de relacionamento, se vem de um estilo de apego, se vem de que crenças suas, esse processo de autoconhecimento é muito importante, né? De que valores seus tá vindo isso, ou se não tá vindo de um valor, se tá vindo, né, de até uma repetição viciosa aí, de uma distorção, de algo que talvez não deveria estar fazendo parte, né? E compartilhar isso com o seu companheiro, com a sua companheira, de que não é sobre você falar que me ama, é sobre eu ver tal coisa, é sobre eu ver tal valor, é sobre eu ver tal indicativo de afeto, de disponibilidade. Se não falando eu te amo, como que você faz isso? Tem coisas que você está fazendo que eu não estou reconhecendo, enquanto isso, né? Eu lembro que muitas discussões foram... Discussões não, né? Negociações. Foram sanadas quando eu pergunto, né? Tipo, tá, mas eu preciso verificar isso aqui, como você tá fazendo? E a outra falou, você não vê um monte de coisa que eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu falo, tá, que não tá valendo dessa maneira. Né? Então, ajustar essa linguagem é muito importante. E são as coisas mais importantes que você tem que sair daqui sabendo, tá bom? Não esqueça. Porque senão não é bom. Senão acontecem esses desencontros, tá? Inclusive, você que dá conselho pra sua amiga, dá esse conselho aí. Dá esse conselho nesse sentido, não vai dizer, ai, não faz, é porque ele não te ama. Porque isso, gente, atrapalha umas coisas importantes também. A gente já leu umas coisas na história da amiga que nem é o que tá acontecendo, tá? Isso, já vi muita gente também chegar aqui, porque a minha amiga fala isso e isso. E a amiga tá falando uma coisa partindo de um pressuposto que ela tirou, não sei de onde, tá? Então, cuidado, inclusive, quando você for aconselhar pessoas sobre relacionamento, tá bom? Então tá bom. Isso daí é uma construção o quê? De um relacionamento saudável. Por quê? O que é a saúde da relação? É os dois participarem, é os dois se sentirem cuidados com as suas necessidades satisfeitas, a gente conseguir negociar para democratizar o jeito que o relacionamento acontece. Esse que é o ganho, um relacionamento feliz e duradouro, porque se for um investimento alto, se for um investimento difícil, pensa bem se vai durar muito, né? Você não quer que dure muito? Então, é isso. Tchau!